dia! Bom dia para você que é vencedor e quer se tornar mais do que vencedor. Precisamos mudar a nossa mentalidade de que já somos vencedores. Não aceita ninguém dizer para você que você não é capaz, que você não é inteligente, que você não é querido, que você não é querida, que você não é amado, que você não é amada. Não permita ninguém dizer isso para você, porque você o é. E em primeiro lugar, você precisa acreditar nisso verdadeiramente no seu coração. Porque quando você acredita no seu coração que você é importante, que você é vencedor, o desejo do seu coração é se tornar mais do que vencedor. E quando você deseja, a Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus, Ele só satisfaz os desejos do seu coração. Para Deus fazer na sua vida, você precisa desejar. E para nós desejarmos, nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter ciência de que aquilo existe. E existe uma vida abundante para desfrutarmos. Existe uma vida de mais do que vencedores para vivermos. É uma vida desafiadora, mas vale a pena. Precisamos nos posicionar para viver essa vida. E é esse o meu desejo para você. Deus, Ele tem me levantado para trazer consciência, para trazer ciência para você dessa vida, para que você também experimente dessa vida. Oremos a Ele. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E hoje a misericórdia do Senhor se renova sobre mim, se renova sobre aqueles que me ouvirem aqui no Instagram, aqueles que me ouvirem depois no YouTube, porque Tu és Deus sobre toda a eternidade. Tu és o Criador de todas as coisas. Aumenta a nossa fé, nos dá o dom da fé para acreditarmos no Deus vivo, porque somente através da fé podemos acreditar em Ti. Nos capacita a fazermos o que precisamos fazer. Ajuda-nos a orarmos, a jejuarmos, a nos posicionarmos na Tua presença para ouvirmos a Tua voz. E quando ouvirmos a Tua voz, nos dê graça para obedecermos. Porque precisamos ter essa parceria com o Senhor. É o Senhor através de nós. Que nós não nos acovardamos, que nós não sejamos tímidos, mas que nós sejamos ousados como os filhotes do leão. Que nós sejamos corajosos. Que nós nos tornemos mais do que vencedores em Ti. Porque foi para isso que o Senhor morreu. Para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E para que nós nos tornássemos mais do que vencedores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu oro por mim, eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família. Eu oro pelos que me ouvirão aqui no Instagram. Eu oro por todos que me ouvirão no YouTube. Em nome de Jesus. Você do YouTube já chega deixando o seu joia, não deixa de apertar o botãozinho do like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para que você seja avisado quando eu postar um vídeo novo. Esse ano eu estou postando conteúdo todos os dias, porque eu estou compartilhando o conteúdo da live no YouTube também, para que fique salvo. Deus colocou isso no meu coração para que eu ministrasse a Sua palavra durante todo o ano. O nosso propósito esse ano é ler a Bíblia inteira. Se você já se propôs a ler a Bíblia inteira e não conseguiu, esse ano você se junte a mim que você vai conseguir. Com a graça de Deus, todos os dias, às 6h17 da manhã, somos o clube 6h17. Estamos aqui, orando, lendo a Bíblia e ouvindo a Sua voz. Agora depende de nós obedecermos,
porque a diferença está em obedecer. A palavra do Senhor diz assim, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O Senhor, Ele requer de nós obediência, Ele requer de nós inteireza de coração, misericórdia. Ele não quer de nós sacrifício. Se para você servir a Deus é um sacrifício, você ainda não entendeu o que é ter vida com Deus. Porque Ele pediu sim a nossa vida como um sacrifício vivo. Porque Ele quer a nossa vida como um sacrifício vivo. Mas quando nós damos a nossa vida como um sacrifício vivo para Ele, a nossa vida, ela passa para um estado de desfrute, de deleite. Porque nós andamos com o Criador dos céus e da terra. Nós andamos com o Criador, dono do ouro e da prata. Nós andamos com o Deus vivo. Nós andamos com o Deus que trabalha através de nós. Nós andamos com um Deus que tem prazer em nos abençoar. É isso que acontece quando nós apresentamos a nossa vida como um sacrifício vivo ao Deus vivo. O meu desejo para você e o meu desejo para mim também é que eu apresente a minha vida como um sacrifício vivo ao Criador. E que você também apresente a sua vida como um sacrifício vivo ao Criador. Esse mês de março é o mês da mulher. Eu não vou falar em março só para as mulheres, vou falar para os homens também. Mas em especial, porque o mês de março é considerado o mês das mulheres, mulher, se ofereça como um sacrifício vivo ao Deus vivo e deixa que Ele mude a sua história através de você. Busque nele força, busque nele discernimento. Como que você busca em Deus força e discernimento? Orando, jejuando, lendo a sua palavra e obedecendo. Andar com Deus é simples, mas nós somos tão carnais que nós não conseguimos obedecer a sua palavra. E a única coisa que Ele pediu de nós é a obediência. Ele diz assim, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe o que vocês querem seguir. Estar diante de nós, a bênção e a maldição, é nós que escolhemos o que queremos seguir. Hoje nós vamos iniciar o livro de Ruth. Nós lemos essa semana que passou o livro de Esther. Aprendemos muito com Esther. Uma das 3 características de Esther é que ela era submissa, ela era obediente, ela ouvia a voz de Deus e obedecia. Ela buscava o favor de Deus em oração, em jejum. E quando nós buscamos o favor de Deus em oração e em jejum, nós ouvimos a sua voz. E quando nós obedecemos a sua voz, nós alcançamos a vitória. E é isso que aprendemos com o livro de Esther. Aprendemos que Esther era corajosa, Esther era misericordiosa, Esther se importava com os seus, com o seu povo, com a sua família. E Esther tinha um coração ensinável. Esther, ela amava aprender. O tempo todo Esther aprendia. Ela aprendeu com seus pais na sua infância, ela aprendeu com seu primo Mardoqueu que a criou, e ela aprendeu com Agai, o eunuco do rei. Tudo que Agai ensinava para Esther, ela colocava em prática. Que aprendamos com Esther a buscarmos o Deus vivo e a nos prostrarmos somente perante o Deus vivo, a ouvirmos a sua voz e a obedecer. Que aprendamos a ser corajosas, a sermos misericordiosas e que tenhamos um coração ensinável, que amemos o conhecimento, que amemos buscar o conhecimento acima do ouro e da prata, para que vivamos a vida abundante que o Criador tem para nós. E hoje vamos iniciar o livro de Ruth. Vamos ver o que Ruth tem a nos ensinar. Ruth 1. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos.
E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao seu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfã beijou a sua sogra. Porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, e me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, com sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. O livro de Rute, ele inicia contando a história de Noemi. Uma mulher moabita. Noemi não era moabita. Noemi era judia, ela era de Jerusalém, mas ela morou um tempo em Moabe. Vamos ver o que diz, como se inicia esse livro. Esse livro se inicia com mortes, com velório, com angústia, com choro, com pranto. E talvez você, mulher que me ouve, você que me ouve depois no YouTube, talvez você esteja passando por uma situação parecida, igual ou pior,
que a situação de Noemi. Noemi, ela tinha passado por momento de crise, de escassez, de falta. Por isso ela tinha mudado da sua cidade natal, do seu lugar de origem. Mas ela tinha um esposo e 2 filhos. E o seu esposo morreu, ela ficou viúva. Mas ela tinha os seus 2 filhos que cuidava dela. E os seus 2 filhos casaram. E depois de 10 anos, eles também morreram. Foi pouco tempo. 10 anos passa muito rápido. E os 2 filhos de Noemi também morreram. E ela ficou agora com as suas 2 noras. E a situação de Belém, onde ela morava, que ela havia se mudado, já estava melhor. A economia já tinha melhorado em Belém. E agora ela, viúva, não tinha mais os seus filhos para cuidar dela. Ela decide voltar para a sua terra, para a sua parentela, para os seus conhecidos da juventude. Nós precisamos ter laços com as pessoas que nós crescemos juntos. Isso é muito importante para a nossa vida, porque se nós não tivermos laço com as pessoas que nós crescemos, a vida vai se tornando vazia, nós vamos ficando sozinhos na vida. E não nascemos para nos tornarmos sozinhos, nós nascemos para convivermos, para estarmos em sociedade. Então, olha só, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, ali em toda a terra, em Belém, houve fome, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele saiu de Belém e foi para os campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então, quando Noemi saiu de Belém, ela era casada e já tinha 2 filhos. E o nome deste homem o nome do esposo de Noemi era Elimeleque. E o nome dela, Noemi, e o nome de seus 2 filhos era Malom e Quilom. O nome dos filhos de Noemi era Malom e Quiliom. E eles eram efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, trabalhando para se sustentarem. E Elimeleque, o esposo de Noemi, morreu. E ela ficou com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si mulheres moabitas. Os moabitas, eles não professavam a mesma fé que os judeus. E os 2 filhos de Noemi tomaram para si mulheres moabitas, que serviam outros deuses. E o nome das noras de Noemi, o nome das esposas dos filhos de Noemi, de Malom e Quiliom, era Orfa e Ruth. Ruth é a mulher que foi dado o nome desse livro, que nós vamos conhecer um pouco mais sobre Ruth. Mas por enquanto nós estamos conhecendo sobre Noemi, que era a sogra de Ruth. Porque Noemi teve um papel primordial na vida de Ruth. Eu acredito que Noemi era uma sogra, que não uma sogra, mas uma mãe para suas noras. Porque elas amavam Noemi, elas queriam estar com Noemi, elas queriam ir embora com Noemi. Você que é sogra, que me ouve, como o mês de março nós estamos dedicando às mulheres, você sogra que me ouve, como é o seu relacionamento com as suas noras? As suas noras te vê como uma mãe? Elas têm prazer em estar com você? Ou a sua nora te vê como inimiga? Porque é você que planta o relacionamento com a sua nora. E os 2 filhos de Noemi tomaram para si mulheres moabitas, Orfa e Ruth, e eles ficaram ali quase 10 anos. E nesse tempo morreu também os 2 filhos de Noemi. Então, em quase 10 anos, que foi o tempo que Noemi ficou ali na terra de Moabe, junto com os moabitas, ela perdeu o esposo e os 2 filhos. Então, grande era a dor de Noemi, mas Noemi servia ao Deus vivo. Noemi conhecia o Deus a quem ela servia, ela sabia quem ela era, ela tinha princípios e ela estava angustiada.
E ela reclamava com Deus, ela falou, olha, aprove a Deus trazer sobre mim essa maldição. Aprove a Deus trazer sobre mim tristeza. Vamos ver mais à frente como era a fala de Noemi. Então, morrendo o esposo e os 2 filhos de Noemi, ela decidiu voltar para Belém, para as pessoas onde ela conhecia, para a terra dela. Ali ela já tinha acabado a fome também na terra, já tinha se passado, agora já havia prosperidade em Jerusalém. Então ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então ela ouviu ali na terra de Moabe que Deus tinha abençoado o povo de Belém, de Jerusalém, de Belém, de Belém de Judá, e ela voltou para a sua terra. E quando ela estava voltando, as suas 2 noras a acompanharam, estava voltando com elas. Tamanha era o bom relacionamento que ela tinha com as suas noras. E ela, sabendo quem ela era, sendo uma mulher consciente, ela não se fez de vítima. Porque muitas vezes o que nós vemos é as mulheres mais velhas se fazendo de vítima, de coitadas. Mas Noemi, sendo viúva, não tendo mais filhos, ela não quis que as suas noras pegassem a responsabilidade de cuidar delas, porque ela sabia que não era dever das suas noras. Não era papel das suas noras isso, porque elas ainda eram jovens, elas ainda tinham uma vida a ser vivida pela frente. E ela disse assim para suas noras, olha, não convém que vocês venham comigo. Vocês ainda são jovens, são bonitas, são bondosas, vocês podem voltem para a casa dos pais de vocês e vocês podem arrumar um casamento. Ela abençoou a vida das suas noras e falou, olha, que vocês acham benevolência com o Deus vivo. Olha o que Noemi falou para suas noras, que você, sogra, aprenda com Noemi. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Ruth e Orfa, elas eram mulheres bondosas, mulheres benevolentes. Elas usaram de benevolência com os filhos de Noemi, e agora elas estavam usando de benevolência também com Noemi. E Noemi disse para elas, olha, assim como vocês usou de benevolência para comigo e para com os meus filhos e agora para comigo, que o Deus de Israel, que o Senhor use convosco de benevolência também. Que o Senhor prepare para vocês outro esposo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Então, Noemi abençoou as suas noras para que elas encontrassem um novo marido. Ela orou pelas suas noras e ali elas choraram, elas se entristeceram, elas tiveram comunhão. Elas sentiram uma a dor da outra. E olha o que as suas noras fizeram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao seu povo. E as suas noras queriam estar com Noemi, elas queriam ir com Noemi para Belém de Judá. Mas Noemi insistiu com elas, Noemi disse para elas assim, olha, eu já sou velha, vocês são jovens, são bonitas, eu não vou ter mais filhos. Noemi era uma mulher sábia, era uma mulher que reconhecia quem ela era. Ainda que com dor, ainda que com sofrimento, ela vai dizer isso aqui mais abaixo, que aprendamos com Noemi. E ela falou, tornai, filhas minhas, ide embora, eu já sou muito velha para ter marido, ainda quanto eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filho, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Eu não posso pedir isso para vocês. É isso que Noemi estava dizendo para suas noras.
a oração dela era uma oração de angústia com Deus. Ela falou assim: não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Quando nós estamos passando por angústias, nós achamos que a mão do Senhor está descarregada sobre nós, está se descarregando sobre nós. Só que o que nós precisamos aprender é que o nosso Deus, ele é bom. O tempo todo ele é bom. Não podemos atribuir a Deus culpa ou falta pelos nossos sofrimentos. Porque quando nós não atribuímos a Deus falta alguma, o seu favor é estendido sobre nós. E até quando atribuímos, ele vê a sinceridade do nosso coração. Então aprendamos também com Noemi a sermos sinceros diante de Deus. Porque tem pessoas que por dentro está amaldiçoando a Deus e aí por fora fala que está tudo bem. Deus, ele não ouve o que você fala, Deus sente o que você sente. Porque ele conhece o seu interior. Então Noemi externalizou aquilo que ela estava sentindo. Olha o que Noemi disse: porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Era essa a crença de Noemi, era essa a fé dela. Ela acreditava que tudo que ela estava passando era porque o Senhor permitiu. E ela estava angustiada, mas ela estava decidida a refazer a sua vida junto com a sua parentela. E vamos ver como que discorre toda essa história. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Então elas novamente choraram juntas, se entristeceram juntas, viveram o luto. Nós precisamos viver o luto. O luto de uma perda, o luto de um sofrimento. Só eu e você sabe qual é o nosso luto, qual é a nossa dor. Mas o nosso luto, ele precisa ter tempo para acabar. A nossa vida não pode ser um luto a vida inteira. Então ali, Orfa chorou, beijou Noemi, se despediu e voltou para sua casa, para refazer a sua vida. Mas Ruth era diferente. Tinha acontecido algo diferente no coração de Ruth. Noemi e seus filhos eram judeus. Eles serviam ao Deus vivo. Eles não serviam aos deuses dos moabitas. E eu acredito que Ruth teve um encontro com esse Deus. Porque ela ouvia o esposo falando do Deus vivo. Talvez ela via o esposo orando ao Deus vivo, lendo a Torá. Então Ruth teve um encontro com esse Deus vivo. E ela pensou: se eu deixar Noemi e voltar para a casa dos meus pais, eu não vou mais poder servir esse Deus. E eu quero servir esse Deus de Noemi. Esse foi o grande diferencial de Ruth. Ela teve um encontro com o Deus de Israel. E ela não abandonou esse Deus de Israel. E Ruth era o presente de Deus para Noemi, para acalentar o seu coração, para lhe fazer companhia. Porque Deus, ele não nos desampara. Ele permite as coisas desse mundo acontecer conosco. Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A morte faz parte do mundo, dos humanos. Precisamos aprender a lidar com a morte. E ali, Noemi estava em luto, porque ela tinha perdido o seu marido e os seus 2 filhos, num tempo de 10 anos. E ela estava em luto, e ela não estava errada, ela precisava viver aquele luto. Mas Deus, ele tem sempre algo novo, ele tem sempre algo a mais para nós, quando nós acreditamos e confiemos nele. E Deus, ele não se importa quando nós rasgamos o nosso coração perante ele e dizemos que não está tudo bem. Que é ele que permitiu essa situação nas nossas vidas. E é isso que Noemi fez. Ela disse: olha, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Era esse o sentimento que ela estava tendo ali naquele momento. Orfa voltou para a casa dos seus pais para refazer a sua vida. E Ruth não quis voltar.
Olha a declaração de Ruth para sua sogra. A declaração que nós vimos nos convites de casamento, que nós vimos os noivos declararem nos casamentos, é uma declaração que uma nora fez a uma sogra. Talvez você não sabia disso. Você que me ouviu depois do YouTube, deixa aqui embaixo um comentário se você sabia disso. Que a declaração que nós vimos, né, na maioria dos casamentos, essa declaração de amor, não foi uma declaração de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem. Foi a declaração de uma nora para uma sogra. Pelo que disse, eis que voltou sua cunhada, Noemi disse assim para Ruth, eis que voltou a sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a sua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Essa declaração de Ruth mudou a história de Ruth. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Quando nós declaramos que o Deus vivo é o nosso Deus, ele muda a nossa história. Ele transforma o nosso pranto em riso. Precisamos experimentar isso. Ruth queria experimentar os milagres que ela ouvia Noemi contar, que ela ouvia o seu esposo contar, os milagres que eles experimentaram no deserto, o Mar Vermelho se abrindo, porque eu acredito que eles celebravam isso ali em uma terra estrangeira. Eu acredito que Noemi e seus filhos celebravam a Páscoa, porque era uma instituição para os judeus, e os judeus eles são fiéis à sua fé. Então, Ruth queria experimentar os milagres do Deus de Noemi. E ela não abriu mão de estar com Noemi, de estar com o Deus de Noemi. E nós vamos ver o que aconteceu com Ruth. Jesus nasceu de Ruth. Jesus nasceu da descendência de Ruth, que nem era uma mulher judia. Ela era uma mulher moabita, ela servia a outros deuses. Mas ela se converteu ao Deus vivo, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu coração. Ruth era uma mulher bondosa, era uma mulher benevolente. Ruth sabia se relacionar. E então Noemi viu que ela não ia convencer Ruth, porque Ruth sabia se posicionar. Ruth sabia o que ela queria. Ruth tinha um alvo. Que aprendamos isso com Ruth. Uma das primeiras lições que podemos tirar aqui com Ruth é que Ruth sabia se posicionar. Ruth não era convencida por discursos, ainda que verdadeiros, porque o discurso de Noemi era um discurso verdadeiro. Olha, eu sou velha, não vou poder mais dar filho para vocês. Vocês são jovens, novas, vão viver a vida de vocês. Se Ruth tivesse deixado Noemi e ido seguir o curso da sua vida, ela não estava errada. Ela estava fazendo o que era certo. Mas muitas vezes podemos e precisamos trocar o certo pelo extraordinário. Ruth estava trocando o certo pelo extraordinário. Ela não sabia o que a esperava, mas ela estava agindo por fé. Ela estava agindo com o coração. O coração dela se apegou a Noemi. Ela voltar para sua casa, ela estaria agindo com a sua razão, com seu intelecto. Mas seguir com Noemi, ela estava ouvindo o seu coração. E nós só conseguimos ouvir o nosso coração quando nós temos um coração puro. E Deus, ele fala a nós, é através do nosso coração, não é através da nossa razão. Por isso precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para ouvirmos ao Deus vivo. E Ruth ali fez uma declaração que eu acredito que Ruth mexeu com o coração de Deus.
o seu Deus será o meu Deus. Tinha verdade nas palavras de Ruth. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça sim o Senhor, e outro tanto, se coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth tinha palavra. A palavra de Ruth era sim, sim e não, não. E vendo, pois, que de todo estava resolvido a ir com ela, deixou de tentar convencer. Então Noemi falou, com essa aqui não tem jeito, vou deixar ela aí comigo. E vamos ver no que dá. E assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é essa Noemi? Noemi era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que sabia se relacionar. As pessoas gostavam de Noemi. Quando ela voltou para sua terra, depois de 10 anos, as pessoas se alegraram com ela. Olha, não é essa relacionar, mulher? Ou você é uma pessoa que se isola, que prefere estar sozinha, que não gosta de se relacionar? Se você não gosta de se relacionar, peça ao Criador para te ensinar a relacionar, porque precisamos aprender a nos relacionar um com o outro. É o mandamento do Criador, amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos amar a Ele, nos relacionar com Ele e amar o próximo como a nós mesmos. Quando eu amo o próximo, eu me relaciono com Ele. Não tem como amar se não relacionar. Precisamos nos relacionar. E eu confesso que não é fácil relacionar, é desafiador. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos enchemos com o Espírito Santo, Ele nos capacita a relacionar. Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia, não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então olha a resposta de Noemi para o povo que estava se alegrando com ela. Não me chame mais de Noemi, meu nome agora não é mais Noemi, porque eu não tenho mais motivos para viver. Porque o Todo-Poderoso tem me dado somente amargura, me deu a viuvez, depois tirou os meus filhos de mim. Noemi estava amargurada de coração e ela quis trocar o seu nome e falou, agora me chama de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada, porque somente amargura o Criador tem trazido para mim. Talvez você, mulher que me ouve, tenha se sentido como Noemi, sentido que o Criador tem trazido somente amargura sobre você. Mas não pense que é isso a vontade de Deus para você. No decorrer do livro de Ruth, nós vamos ver que não é a amargura que o Criador queria para Noemi. Ele permitiu sim que Noemi passasse por aflições. Talvez naquela época tivesse acontecido uma pandemia, pragas, porque morreu o esposo, logo depois morreu os 2 filhos. Talvez aqueles homens tivessem uma doença genética. Talvez os filhos morreram da mesma doença que o pai. A Bíblia não fala de que eles morreram, só fala que eles morreram. Mas Deus permitiu que Ruth ficasse com Noemi. E Ruth seria a recompensa de Noemi. É isso que nós vamos estudar nos próximos capítulos. E aí, Noemi falou assim para os seus compatriotas. Porém, lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, eu parti daqui cheia, parti com esposo, com filhos. Porém, vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Noemi não tinha mais alegria, ela estava angustiada, ela ainda estava vivendo o luto. E Deus não se importa de vivermos o luto, precisamos viver o luto. E Deus entende quando nós estamos vivendo o luto. Mas mesmo em meio ao luto, Noemi sabia quem ela era, ela se posicionava, ela não se fazia de vítima, ela agia.
Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega e das cevadas. Algumas lições que nós podemos tirar com Noemi, no livro de Rute, o capítulo 1. Como o mês de março, eu estou dedicando às mulheres, estudar mulheres da Bíblia. Que aprendamos nesse dia com Noemi. Noemi, ela estava passando pelo luto. Ela tinha perdido o seu esposo e se tornado viúva, também perdido os seus 2 filhos, num período de 10 anos. E ela estava amargurada e ela não escondia isso de Deus. Não esconda a sua dor do Criador. Não esconda a sua dor do Todo-Poderoso, porque Ele sabe. Não diga que está tudo bem quando não está tudo bem. Que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Mas mesmo em meio ao luto, se posicione. Saiba quem você é. Não se faça de vítima, porque foi isso que Noemi fez. Mesmo em meio à luta, ela pensou: eu vou me mudar de Moabe para Belém. Ela estabeleceu uma mudança. Ela saiu de Moabe e voltou para Belém, porque ela sabia que ali teria alguém a mais para ajudá-la. Ela sabia que ela era bem-vinda naquela terra, porque ela plantou bondade, misericórdia, amizade naquela terra. Mesmo estando enlutada, Noemi não se fez de vítima. Ela não quis trazer para as suas noras a responsabilidade de cuidar delas. Ela liberou as suas noras para voltarem para as suas terras e viverem a sua vida. Noemi, ela estava vivendo o luto, mas ela não era uma mulher amargurada de espírito. Ela estava amargurada de alma, mas ela não estava amargurada de espírito, porque ela servia ao Deus vivo. Ela abençoou as suas noras. Ela não amaldiçoou as suas noras, ela abençoou as suas noras. Noemi servia ao Deus vivo. Noemi atraiu o coração das suas noras a ela. Noemi era uma testemunha fiel do Deus vivo. E por causa do seu testemunho, por causa da sua lição de vida, nós vamos ver o que o Todo-Poderoso fez na vida dela e na vida de Ruth. Vocês já são abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Nós precisamos nos levantar e tomarmos posse dessa bênção. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você experimente a vida abundante que o Criador tem para você. E mais uma vez, você do YouTube, deixa o joinha, não deixa de apertar o like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações. Vamos fazer com que esse movimento, com que este clube 6 e 17 cresça. Que nós venhamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que nós venhamos viver a vida abundante que Ele tem para nós.